nunca acreditei em Bigfoot até o verão de 1980, quando encontrei um que falou comigo em inglês perfeito numa trilha nas Cascade Mountains, no Oregon. E o que aconteceu quando aquela criatura percebeu que eu estava gravando nossa conversa mudou minha vida inteira, me forçando a fazer uma escolha entre a prova e a sobrevivência. Deixem-me contar essa história desde o começo. Porque mesmo agora, aos 72 anos, ainda acordo algumas noites ouvindo aquela voz na escuridão. Meu nome é Vincent Holloway e em 1980 eu tinha 27 anos e trabalhava como fotógrafo de natureza freelancer em Portland, Oregon. Era uma boa época para ser jovem e independente. A economia estava se recuperando. O Monte St. Helens tinha acabado de entrar em erupção em maio e todo o noroeste do Pacífico estava fervilhando com a empolgação geológica. Eu ganhava um dinheiro razoável vendendo fotografias para revistas de atividades ao ar livre, como a Field and Stream e a National Geographic. Eu cresci em Salem, Oregon. Meu pai era operário numa serraria e minha mãe, professora de primário. Passei minha infância explorando as florestas ao redor do vale Willamette, aprendendo a identificar árvores e pássaros e desenvolvendo um amor profundo pela natureza que acabou se tornando minha carreira. Depois de terminar o ensino médio, em 1971, frequentei a Oregon State University por 2 anos, estudando engenharia florestal, antes de largar tudo para me dedicar à fotografia em tempo integral. Meus pais não ficaram nem um pouco felizes, mas em 1980 eu estava provando que eles estavam errados. Eu tinha um portfólio, clientes regulares e renda suficiente para pagar um pequeno apartamento no noroeste de Portland e um veículo confiável. Esse veículo era uma Ford Bronco 1978, marrom com o teto branco, equipada com tração nas 4 rodas e espaço de carga suficiente para todo o meu equipamento fotográfico. Em 1980, aquela Bronco representava liberdade para mim. A capacidade de ir a qualquer lugar, perseguir qualquer fotografia, explorar qualquer trilha. O verão de 1980 foi particularmente quente. Lembro de ouvir rádio constantemente. Call Me, da Blondie, tocava em todo lugar, junto com Crazy Little Thing Called Love, do Queen. As Olimpíadas de Verão estavam acontecendo em Moscou, embora os UREI as tivessem boicotado por causa da invasão soviética do Afeganistão. Ronald Reagan estava em campanha para presidente, e eu passava o máximo de tempo possível nas montanhas, tentando capturar imagens da vida selvagem e das paisagens antes que as chuvas de outono começassem. Em 18 de julho de 1980, dirigi para o leste de Portland, em direção à Cordilheira das Cascatas, rumo a uma área remota perto do Monte Hood, onde tinha ouvido relatos de uma família de ursos negros que frequentava um vale específico. Meu trabalho era para a revista Outdoor Life. Eles queriam um ensaio fotográfico sobre o comportamento dos ursos durante a temporada de desova do salmão. Saí de Portland às 4 horas da manhã. Minha Bronco estava carregada com equipamento fotográfico, 2 câmeras Nikon F2, várias lentes que iam de 50mm a 400mm, dezenas de rolos de filme Kodachrome, um tripé e minha aquisição mais recente, um gravador de fita cassete Sony TCM 600 que eu havia comprado apenas 2 semanas antes por $60 em uma loja de eletrônicos no centro. O gravador era um aparelho compacto, do tamanho de um livro de bolso, com um microfone embutido e a capacidade de gravar até 90 minutos em uma única fita. Eu o comprei porque queria começar a documentar os sons ambientes da floresta para acompanhar minhas fotografias. Canto de pássaros, o vento entre as árvores, o fluxo dos riachos. Algumas revistas estavam interessadas em apresentações multimídia.
e imaginei que ter gravações de áudio me daria uma vantagem sobre outros fotógrafos. Eu não tinha ideia do quão importante aquele gravador se tornaria. A viagem até o início da trilha levou quase 3 horas, passando por pequenas cidades como Sandy e Government Camp, subindo firmemente para as montanhas. Às 7 horas da manhã, eu estava estacionado em uma estrada de acesso remota do serviço florestal, com a Bronco escondida atrás de um grupo de abetos de Douglas e meu equipamento guardado na mochila de caminhada. A trilha que eu planejava seguir não estava em nenhum mapa oficial. Fiquei sabendo dela com um cara mais velho chamado Walt, que conheci num bar em Government Camp um mês antes. Walt tinha sido lenhador nessas montanhas por 40 anos e me contou sobre um vale onde os ursos se reuniam todo verão por causa de um riacho específico que tinha uma desova de salmão excepcional. Ninguém mais vai lá, Walt me disse, tomando sua Budweiser. A madeireira abandonou o lugar nos anos 60, depois de desmatarem as áreas acessíveis. Mas o vale mais profundo ainda tem árvores antigas e aquele riacho. Os ursos adoram. Se você quer fotos, é lá que você tem que ir. Ele me desenhou um mapa tosco num guardanapo de bar, mostrando pontos de referência. Uma formação rochosa distinta, um cedro caído que servia de ponte sobre o riacho. Um prado com um velho cabo de extração de madeira enferrujado ainda jogado na grama. Eu guardei aquele guardanapo e agora seguia suas instruções, caminhando para nordeste através da floresta densa, subindo constantemente. A manhã já estava quente, prometendo mais um dia escaldante. Eu usava jeans, uma camisa de flanela xadrez sobre uma camiseta, botas de caminhada e um boné de beisebol com o logo do Oregon State Beavers. Minha mochila estava pesada, provavelmente umas 50 libras, uns 22 quilos, com todo o equipamento fotográfico, mas eu era jovem e estava em boa forma por causa das caminhadas regulares. A floresta estava linda naquela manhã. Feixes de luz solar se infiltravam pela copa das árvores, iluminando trechos de samambaias e flores silvestres. Eu podia ouvir o chamado dos gaios de Steller, o tamborilar distante de um pica-pau pilado e o ruído branco constante do vento passando pelos galhos dos pinheiros. Eu parava periodicamente para tirar fotos. Um aglomerado de cogumelos crescendo em um tronco caído, uma teia de aranha coberta de orvalho matinal, o jogo de luz e sombra na casca das árvores. Por volta das 9 horas da manhã, cheguei ao riacho que o Walt havia descrito. Era perfeito. Cerca de 6 metros de largura, cristalino, fluindo sobre pedras arredondadas com vários poços profundos, onde eu podia ver salmões descansando. As margens estavam repletas de arbustos de frutas vermelhas, e eu vi pegadas frescas de urso na lama perto da água. Montei meu equipamento em uma pequena elevação que me dava uma boa visão do riacho e da área ao redor. Coloquei minha Nikon com a lente de 400 milímetros no tripé, carreguei com um filme novo e me preparei para esperar. Fotografar ursos exige paciência. Às vezes, você espera horas ou até dias pela foto certa. Também posicionei meu gravador Sony, colocando-o em uma rocha plana perto de onde eu estava sentado, e apertei para gravar. A fita cassete começou a girar, capturando os sons ambientes do riacho e da floresta. Pelas próximas horas, esperei e observei. Comi o almoço que tinha levado, um sanduíche de pasta de amendoim, uma maçã, uma barra de Snickers e água do meu cantil. Tirei fotos do riacho, dos salmões, de um gavião de cauda vermelha que pousou brevemente em uma árvore próxima. A temperatura subiu para mais de 30 graus e eu tirei minha camisa de flanela, ficando apenas de camiseta. Por volta das 2 da tarde, finalmente vi o que tinha vindo buscar. Um grande urso negro emergiu da floresta na margem oposta do riacho. Era um animal lindo, provavelmente com uns 180 quilos e pelo preto brilhante,
Comecei a fotografar imediatamente, o motor da minha câmera zumbindo enquanto eu capturava o urso entrando na água, procurando por salmões. Eu estava tão focado no urso através do meu visor que não notei a outra presença até ouvir uma voz atrás de mim dizer em um inglês perfeito e sem sotaque: "Bela câmera você tem aí." Eu congelei. A voz era grave, ressonante, inconfundivelmente masculina, mas com uma qualidade que eu não conseguia identificar. Como ouvir alguém falando do fundo de um poço. Virei-me lentamente, meu coração de repente martelando no peito, e me vi olhando para algo que não deveria existir. Ele estava a uns 4 ou 5 metros atrás de mim, parcialmente oculto pelas sombras de um grande cedro. Mesmo na sombra, eu podia vê-lo claramente. Uma figura enorme, com pelo menos 2 metros e 30 centímetros de altura, coberta por um pelo marrom escuro que caía em longas mechas desgrenhadas. Os ombros eram incrivelmente largos, os braços longos e musculosos, terminando em mãos que pareciam quase humanas, mas muito maiores. O rosto foi o que mais me chocou. Não era totalmente simiesco, nem totalmente humano. Era algo no meio, um nariz largo e achatado, uma arcada supraciliar proeminente, maçãs do rosto altas e uma mandíbula que parecia quase grande demais para o crânio. Mas os olhos eram inconfundivelmente inteligentes, castanho escuros e alertas, me observando com o que eu só poderia descrever como curiosidade. Por vários segundos, nenhum de nós se moveu. Minha mente estava a mil, tentando processar o que eu estava vendo, tentando reconciliar a existência daquela criatura com tudo o que eu sabia sobre o mundo. E então, a parte mais impossível aconteceu de novo. "Não foi minha intenção te assustar", disse a criatura, sua voz calma e ponderada. "Eu estava te observando fotografar o urso. Você é bem paciente." Abri a boca, mas nenhum som saiu. Eu estava literalmente sem palavras, encarando aquela criatura que falava comigo em inglês. Um inglês perfeito, gramaticalmente correto, com um vocabulário que sugeria educação e inteligência. "Você consegue falar", disse a criatura, e detectei algo como divertimento em seu tom. "A maioria das pessoas grita e corre quando me vê. Você está só olhando. Na verdade, é um alívio. Você consegue falar." Eu finalmente consegui dizer com a voz falha. "Obviamente", respondeu a criatura. "Embora eu raramente tenha a oportunidade. Você é o primeiro humano com quem falo em... devem fazer uns 3 anos, talvez 4. Eu perco a noção do tempo por aqui." A criatura deu um passo à frente, saindo mais completamente das sombras, e eu pude vê-la melhor. O pelo que cobria seu corpo era grosso e áspero, emaranhado em alguns lugares com pedaços de casca de árvore e agulhas de pinheiro. Não usava roupas, mas seu corpo era tão completamente coberto de pelos que parecia natural, não obsceno. A criatura se movia com uma graça que parecia contradizer seu tamanho imenso, evitando cuidadosamente um trecho de uma planta espinhosa que teria se prendido em suas pernas. Como você fala inglês?" perguntei, ainda incapaz de acreditar completamente que aquilo estava acontecendo. A criatura se acomodou em uma posição sentada em um tronco caído, a madeira rangendo sob seu peso. A natureza casual do gesto, sentando-se como se fôssemos 2 pessoas tendo uma conversa normal, tornou a situação toda ainda mais surreal. "Eu aprendi da mesma forma que qualquer um aprende uma língua", disse ele, ouvindo, observando, praticando. "Eu vivo nessas montanhas há 47 anos, e durante grande parte desse tempo estive perto de assentamentos humanos, perto o suficiente para ouvir conversas, para escutar rádios nos postos de guarda florestal, para observar os humanos interagirem. A aquisição de linguagem não é difícil quando se tem motivação e tempo." 47 anos, eu disse, fazendo as contas de cabeça. Isso seria desde 1933.
1933. Sim, eu era jovem na época. Mal havia passado da adolescência pelos nossos padrões. Minha família e eu migramos para o sul da Colômbia Britânica, seguindo fontes de alimento e evitando a expansão humana. Eventualmente, eu me separei deles, um processo natural para nós, e estou no Oregon desde então. Percebi que ainda estava sentado no chão, minha câmera esquecida, olhando para aquela criatura que calmamente me explicava a história de sua vida. Parte do meu cérebro gritava que aquilo não podia ser real, que eu devia estar sofrendo de insolação ou tinha comido algo estragado. Mas a criatura era detalhada demais, real demais, presente demais para ser uma alucinação. "O que você é?" perguntei. "Quero dizer, eu sei que as pessoas te chamam de Bigfoot ou Sasquatch, mas como vocês se chamam?" A criatura fez um som, uma vocalização baixa e retumbante que parecia vir do fundo de seu peito. Levei um momento para perceber que estava rindo. "Nós não temos uma palavra para nós mesmos de uma forma que se traduziria para a sua língua", disse ele. "Nós somos simplesmente o povo da floresta profunda, aqueles que caminham por entre as árvores. Seus nomes, Bigfoot, Sasquatch, são tão bons quanto quaisquer outros, eu suponho. Quantos de vocês existem?" "Menos do que costumava haver. Quando eu era jovem, havia talvez uns 200 de nós no noroeste do Pacífico. Agora, talvez 60, 70 no máximo. Sua espécie se expande, a nossa se contrai. É a ordem natural das coisas, eu acho. Os adaptáveis sobrevivem." A criatura gesticulou em direção à minha câmera com uma de suas mãos enormes. "Você estava tirando fotos do urso. Você é um cientista?" "Fotógrafo", eu disse. "Fotógrafo de natureza, vendo imagens para revistas." "Ah, documentando o mundo natural, para aqueles que não se aventuram nele, é uma profissão nobre, de certa forma." A criatura fez uma pausa. "Embora eu note que você não pegou sua câmera para me fotografar." A declaração pairou no ar entre nós. Era verdade. Apesar do fato de eu estar sentado a menos de 5 metros do que seria a descoberta do século, apesar de ter minha câmera bem ao meu lado, eu nem sequer havia pensado em tirar uma foto. Eu não sei se deveria, admiti. Isso parece privado de alguma forma, como se não fosse certo. A criatura me observou com aqueles olhos inteligentes e eu vi algo que poderia ter sido respeito. "Você tem mais sabedoria do que a maioria da sua espécie." Sim, seria uma violação. Meu povo sobreviveu precisamente porque permanecemos não fotografados, não provados, existindo no reino da lenda e da dúvida. Uma fotografia nítida destruiria essa proteção. Mas também provaria que vocês existem, eu disse. As pessoas poderiam parar de caçá-los, poderiam proteger seu habitat, poderiam nos colocar em jaulas, interrompeu a criatura, sua voz adquirindo um tom mais duro. Poderiam nos estudar, nos dissecar, nos transformar em curiosidades e atrações. Poderiam debater se temos direitos, se somos humanos o suficiente para merecer proteção, ou apenas animais a serem manejados. Não, Vincent. O anonimato é a nossa maior defesa. Eu me assustei ao ouvir meu nome. Como você sabe o meu nome? Sua carteira no bolso de trás. Eu vi você tirá-la mais cedo para olhar algo. Uma fotografia, eu acho. A carteira tem sua carteira de motorista visível. Através da janela de plástico. Vincent Holloway, nascido em 1953, residente em Portland. Eu tenho uma visão excelente. A revelação casual de que essa criatura estivera me observando de perto o suficiente para ler minha carteira de motorista à distância foi ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. "O que você estava fazendo aqui?" perguntei. "Estava me seguindo?" "Eu estava pescando", disse a criatura, apontando o rio abaixo, onde o riacho fazia uma curva. Há um poço fundo a uns 400 metros naquela direção, onde os salmões se reúnem.
Eu venho aqui com frequência durante a temporada de desova. Quando ouvi você se aproximando esta manhã, subi o rio para evitá-lo. Mas então eu ouvi você falando. Falando? Eu não estava falando com ninguém. Não, mas você estava falando sozinho. Os humanos fazem muito isso, narrando suas próprias ações, pensando em voz alta. Você disse algo como: luz perfeita na água. Essa vai ser uma ótima foto. E depois, vamos lá, ursos. Onde vocês estão? Achei divertido. Senti meu rosto corar de vergonha. Eu realmente falava sozinho quando estava só. Um hábito que desenvolvi durante caminhadas solitárias. Fiquei curioso sobre você, continuou a criatura. A maioria dos fotógrafos que observei são barulhentos, descuidados, movendo-se pela floresta como se fossem os donos dela. Mas você foi quieto, respeitoso, paciente. Você esperou por horas sem reclamar. Isso é raro em humanos, especialmente nos jovens. Eu tenho 27 anos, não sou tão jovem assim. Para mim, você é praticamente uma criança. Eu tenho 64 anos pela contagem humana. Quando eu tinha a sua idade, sua espécie estava lutando em algo chamado Segunda Guerra Mundial. A conversa estava se tornando cada vez mais surreal. Ali estava eu, sentado no chão nas Cascade Mountains, discutindo história e filosofia com um Bigfoot que era velho o suficiente para se lembrar dos anos 1940. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei. Por que correr o risco de falar comigo? A criatura ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar se desviando para o riacho, onde o urso havia desaparecido de volta na floresta. Porque estou sozinho, disse finalmente, sua voz mais suave. Meu povo não se reúne com frequência. Somos solitários por natureza, territoriais. Não falo com outro da minha espécie há mais de um ano e não tive uma conversa de verdade com um humano em... Bem, como eu disse, 3 ou 4 anos. Ele olhou de volta para mim. Você parecia diferente, gentil. Alguém que poderia entender que só porque algo é desconhecido não significa que deva ser temido. Senti uma estranha mistura de compaixão e admiração. Essa criatura, esse ser inteligente e articulado que não deveria existir, estava solitário. Tinha corrido um risco ao se aproximar de mim porque precisava de conexão, precisava de conversa, precisava ser ouvido. Eu entendo, eu disse em voz baixa, e sou grato por você ter confiado em mim o suficiente para falar comigo. Ficamos em silêncio por um momento, e eu podia ouvir o fluxo do riacho, os pássaros cantando nas árvores, o vento sussurrando pela copa das árvores acima de nós. Era uma tarde de verão perfeita nas montanhas, e eu estava tendo uma conversa que lembraria pelo resto da minha vida. Então a expressão da criatura mudou. Sua cabeça se inclinou ligeiramente, e aqueles olhos inteligentes se concentraram em algo atrás de mim. Virei-me para olhar, seguindo seu olhar, e meu estômago gelou. O gravador Sony ainda estava na rocha onde eu o havia colocado horas antes. A fita cassete ainda estava girando, a pequena luz vermelha de gravação ainda acesa. Ele havia gravado toda a nossa conversa. A criatura se levantou lentamente, sua altura total, de repente mais imponente. O tom casual e conversador desapareceu de sua voz, substituído por algo mais frio, mais perigoso. Você está gravando isso? Disse ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sim, mas eu não... Me levantei de um salto, com as mãos erguidas no que esperava ser um gesto apaziguador. Eu o liguei horas atrás para gravar os sons da floresta. Esqueci que estava ligado. Juro que não estava tentando capturar provas da minha existência. A criatura deu um passo em minha direção e eu instintivamente recuei, para levar evidências de volta ao seu mundo de que somos reais, para se tornar famoso como o homem que provou que o Bigfoot existe. Não, não é isso que eu quero. Eu não faria... Não faria? A voz da criatura ficou mais alta, mais forte. Você é um fotógrafo. Sua profissão é documentação, prova, evidência. E agora,
Você tem 90 minutos de mim falando inglês em uma fita. Você tem alguma ideia do que isso vale? O que as pessoas pagariam por isso? O que os cientistas fariam para colocar as mãos nisso? A criatura estava certa e ambos sabíamos disso. Aquela fita valia mais do que eu poderia calcular. Era a prova, inegável, concreta, de que o Bigfoot era real, inteligente e capaz de linguagem humana. Mudaria tudo. Eu não vou usá-la, eu disse desesperado. Vou apagá-la agora mesmo. Olhe. Movi-me em direção ao gravador, mas a criatura foi mais rápida. Cobriu a distância entre nós em 2 passadas enormes e pegou o gravador da rocha com uma delicadeza surpreendente, segurando-o para examiná-lo. Sony TCM600, disse, lendo o rótulo. Capacidade de fita de 90 minutos. Microfone condensador embutido. Velocidade de gravação de 1,875 polegadas por segundo. Já vi anúncios desses em revistas no posto do guarda florestal. O conhecimento da criatura sobre as especificações do gravador teria sido impressionante em outras circunstâncias. Naquele momento era aterrorizante. Por favor, eu disse, eu te dou minha palavra. Não vou contar a ninguém sobre essa conversa. Vou destruir a fita. Você pode me ver fazer isso. A criatura olhou para mim, seus olhos escuros indecifráveis. Sua palavra, a palavra de um humano que conheço há menos de 1 hora. Por que eu deveria confiar nisso? Porque eu te respeito, eu disse com toda a sinceridade que eu tinha. Porque você confiou em mim o suficiente para falar comigo e não vou trair essa confiança porque lutei para encontrar as palavras certas. Porque você está sozinho e eu entendo como é isso e não quero ser o motivo pelo qual você nunca mais poderá arriscar falar com outro humano. A criatura ficou em silêncio me estudando, o gravador ainda em uma de suas mãos enormes. Eu podia ver a fita cassete dentro dele, ainda girando, ainda gravando aquele confronto tenso. Você entende a solidão, disse a criatura finalmente. Sim, eu passo a maior parte do meu tempo sozinho na natureza. Meus amigos não entendem por que prefiro florestas a bares, por que prefiro fotografar pássaros a ir a festas. Meus pais acham que estou desperdiçando minha educação. Minha última namorada me deixou porque disse que eu amava mais as montanhas do que a ela. Respirei fundo. Não estou comparando minha solidão com a sua. O que você vive deve ser muito pior, mas eu entendo a necessidade de conexão, de ter alguém para conversar que realmente escute. A expressão da criatura se suavizou ligeiramente. Ele olhou para o gravador em sua mão, depois de volta para mim. Se eu deixar você ficar com esta fita, disse lentamente, se eu confiar em você para destruí-la ou nunca usá-la, que garantia eu tenho? O que te impede de voltar para Portland esta noite e vendê-la para o maior lance? Nada, admiti, exceto minha palavra. E eu sei que não é muito, mas é tudo o que posso oferecer. Ficamos ali sob a luz do sol da tarde, humano e Sasquatch, presos em um momento que definiria o futuro de ambos. O urso já havia deixado o riacho há muito tempo. Os salmões continuavam sua jornada rio acima, alheios ao drama que se desenrolava na margem. Então, a criatura fez algo inesperado. Estendeu o gravador para mim. Pegue, disse ele. Estendi a mão com cuidado e peguei o gravador de sua mão. Nossos dedos se tocaram brevemente. Sua pele era surpreendentemente quente, coriácea, com calos que falavam de uma vida inteira na natureza. Eu vou confiar em você, Vincent Holloway, disse a criatura. Não porque tenho certeza de que você honrará sua palavra, mas porque quero acreditar que alguns humanos ainda são capazes de colocar a ética acima da oportunidade. Quero acreditar que você é um deles. Eu sou, eu disse. Eu prometo que sou. Então prove, apague essa fita agora enquanto eu assisto. Olhei para o gravador em minhas mãos, para o cassete ainda girando lá dentro. Era isso, o momento da decisão.
Eu poderia alegar que o gravador deu defeito, correr de volta para minha Bronco e ir embora com a gravação mais significativa da história da criptozoologia. Eu ficaria famoso, ficaria rico. Todas as revistas do mundo iriam querer me entrevistar. Ou eu poderia manter minha palavra a uma criatura que havia confiado em mim com sua existência. Apertei o botão de parar. A fita parou de se mover. Então apertei o botão de rebobinar, observando enquanto a fita voltava, apagando no processo. O gravador tinha uma função de apagamento em massa. Se você segurasse os botões de gravar e tocar simultaneamente enquanto rebobinava, ele apagaria magneticamente a fita. Foi exatamente o que eu fiz. A criatura observou em silêncio enquanto a fita rebobinava completamente, apagando cada palavra da nossa conversa, cada som de sua voz. Quando o rebobinamento terminou, apertei o play, estática, nada além de estática. Ejetei o cassete e o estendi para a criatura. Aqui. Pode ficar com ele se quiser ou destruí-lo, o que te fizer sentir mais seguro. A criatura pegou o cassete e o virou em suas mãos grandes, examinando-o. Então, com uma força súbita, esmagou o cassete entre as palmas das mãos. O plástico se estilhaçou, a fita se derramou em longas fitas marrons e a criatura deixou os pedaços caírem no chão. "Obrigado", disse ele em voz baixa. "De nada." Ficamos ali por mais um momento, e então a criatura falou novamente, sua voz retornando àquele tom conversador anterior. "Eu te julguei mal. Você escolheu a integridade em vez do lucro. Isso é raro, especialmente na sua sociedade, onde tudo parece ter um preço." "Nem tudo", eu disse. "Algumas coisas são mais valiosas que dinheiro." "Sim." A criatura olhou ao redor para a floresta, para o riacho, para as montanhas se erguendo à distância. "Eu deveria ir. Não é seguro para nós passarmos muito tempo juntos. Quanto mais conversamos, maior a chance de outra pessoa aparecer." "Será que vou te ver de novo?" Perguntei, surpreendendo a mim mesmo com a pergunta. A criatura considerou. "Talvez. Se você voltar a este vale, permanecer respeitoso e quieto, eu posso te visitar novamente, mas sem gravadores, sem câmeras apontadas na minha direção, apenas conversa, se isso for aceitável." "Mais do que aceitável. Eu adoraria." A criatura assentiu, então começou a se virar, mas parou e olhou para mim uma última vez. "O que você fez hoje, mantendo sua palavra, apagando aquela fita? Isso exigiu coragem. Também exigiu outra coisa. O reconhecimento de que alguns seres têm o direito de permanecer ocultos, de existir em seus próprios termos, sem documentação e interferência humana. Sua espécie se beneficiaria com mais pessoas que pensam assim. "Vou tentar ser esse tipo de pessoa." Eu disse. "Você já é, Vincent. É por isso que confiei em você." E então a criatura simplesmente se afastou, movendo-se pela floresta com um silêncio surpreendente para algo tão grande. Em segundos, desapareceu na vegetação densa, deixando-me sozinho à beira do riacho com minha câmera, minha gravação destruída e uma memória que eu sabia que carregaria pelo resto da minha vida. Fiquei ali por um longo tempo depois que ele partiu, processando o que havia acontecido. Eu tinha conhecido o Bigfoot. Tive uma conversa com ele e escolhi apagar a prova porque era a coisa certa a fazer. Eventualmente, guardei meu equipamento. O urso nunca mais voltou e eu já não me importava em tirar as fotos. O que eu havia vivenciado era muito mais significativo do que qualquer imagem que eu pudesse ter capturado. Caminhei de volta para minha Bronco enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Quando cheguei ao meu veículo, sentei-me no banco do motorista por um tempo, apenas pensando antes de ligar o motor e começar a longa viagem de volta a Portland. Na viagem de volta, ouvi o rádio. Coming Up, do Paul McCartney, estava tocando, e eu pensei no que a criatura havia dito sobre solidão, sobre confiança, sobre o valor de manter algumas coisas escondidas. Pensei na escolha que fiz e se me arrependeria mais tarde.
Eu não me arrependi, nem naquela época, nem em todos os anos que se seguiram. Quando cheguei ao meu apartamento em Portland, por volta das 11 da noite, revelei o filme daquele dia. As fotografias do urso eram boas, algumas das melhores fotos de vida selvagem que eu tinha tirado o ano todo. Enviei-as para a revista Outdoor Life na semana seguinte, e eles as publicaram na edição de outubro com um belo cheque que ajudou a pagar meu aluguel por 2 meses. Mas as fotografias pareciam menos importantes agora. Eram apenas imagens, apenas documentação do mundo natural que qualquer pessoa, com paciência e uma boa câmera, poderia capturar. O que eu vivi com a criatura, aquilo foi único, insubstituível, algo que não podia ser reduzido a filme ou fita. Eu voltei àquele vale 3 semanas depois, no início de agosto. Caminhei até o mesmo riacho, me instalei no mesmo lugar e esperei. Não levei nenhum equipamento de gravação, nenhuma câmera especial, apenas eu mesmo e uma garrafa térmica de café. Por volta do meio-dia, a criatura apareceu saindo da floresta tão casualmente como se tivéssemos combinado um encontro. "Você voltou?", disse ele. Eu disse que voltaria. Conversamos por horas naquele dia. A criatura eventualmente me disse que eu poderia chamá-lo de Walker, um nome que ele havia escolhido para si mesmo depois de ouvir humanos discutirem nomes e seus significados. Ele me fez perguntas sobre a sociedade humana, sobre tecnologia, sobre política e cultura. Estava fascinado com a próxima eleição presidencial, com a crise dos reféns no Irã, que dominava as notícias há meses, com as maneiras como os humanos se organizavam em nações e governos. Em troca, perguntei sobre sua vida, sua história, o mundo do Sasquatch, que existia nas sombras da civilização humana. Walker me contou sobre crescer nas florestas da Colômbia Britânica nos anos 1930, sobre migrar para o sul com seu grupo familiar durante a Segunda Guerra Mundial, quando as operações de extração de madeira se expandiram drasticamente para fornecer madeira para o esforço de guerra. Podíamos ouvir a guerra mesmo na floresta profunda, disse Walker. Aeronaves voando sobre nossas cabeças, aumento da atividade humana, o som de explosões distantes de exercícios de treinamento militar. Foi uma época assustadora para nós. Percebemos que sua espécie havia desenvolvido armas que podiam destruir paisagens inteiras. Nos movemos para áreas mais remotas. Evitamos os humanos com ainda mais cuidado do que antes. Walker falou sobre a dificuldade de sobrevivência em uma paisagem cada vez mais dominada pelo homem, como as estradas fragmentavam seus territórios, como o desmatamento destruía fontes de alimento, como a recreação humana invadia áreas que antes eram refúgios seguros. No tempo do meu avô, no século XIX, podíamos viajar por centenas de quilômetros e raramente encontrar humanos, explicou Walker. Agora, mal se pode viajar 80 quilômetros em qualquer direção sem cruzar uma estrada ou encontrar uma trilha de caminhada. Sua espécie reivindicou quase tudo. "Você nos odeia?", perguntei. "Por tomar conta de tudo?" Walker ficou quieto por um momento, considerando a pergunta. Odiar? Não. Seria como odiar a maré por subir. Sua espécie tem sucesso porque se adapta, porque modifica os ambientes para atender às suas necessidades. De uma perspectiva evolutiva, isso é admirável, mas torna a sobrevivência difícil para aqueles de nós que preferem permanecer não modificados pela civilização. Nos encontramos mais 5 vezes naquele verão de 1980. Sempre no mesmo riacho, sempre durante o dia, quando o risco de encontrar outros humanos era menor. A cada vez, nossas conversas se aprofundavam.
Walker me contou sobre a estrutura social dos Sasquatch, como eram primariamente solitários, mas mantinham conexões familiares frouxas, como se comunicavam à distância usando vocalizações que os humanos muitas vezes confundiam com corujas ou coiotes, como tinham territórios que podiam abranger mais de 100 quilômetros quadrados. Eu contei a Walker sobre minha vida, meus sonhos de me tornar um fotógrafo de natureza renomado, meu relacionamento complicado com meus pais, minhas lutas para encontrar um sentido em um mundo que muitas vezes parecia rápido demais, barulhento demais, focado demais no sucesso material. Você está preso entre dois mundos, observou Walker durante nosso quarto encontro. Não totalmente confortável na sociedade humana, mas incapaz de abraçar totalmente a natureza selvagem. Você está no limiar, Vincent, existindo nos espaços entre os mundos. Isso é ruim? Não. Seres liminares muitas vezes veem verdades que outros não percebem. Você vê o valor tanto na civilização quanto na natureza selvagem. Essa perspectiva é rara e valiosa. Com a chegada do outono, nossos encontros se tornaram menos frequentes. Walker explicou que, com a aproximação do inverno, ele precisava se concentrar em acumular reservas de comida, em se preparar para os meses frios, quando a busca por alimento se tornava difícil. Você vai ficar bem? Perguntei durante o que acabou sendo nosso último encontro de 1980, no final de setembro. Você tem comida suficiente armazenada? Eu sobrevivi a 64 invernos, disse Walker com o que eu aprendi a reconhecer como divertimento. Vou sobreviver a este também, mas agradeço sua preocupação. Vou te ver no próximo ano? Talvez, se eu ainda estiver nesta área, se você retornar a este vale, se as circunstâncias permitirem. Mas, Vincent, você deve saber, meu povo não fica em um lugar para sempre. Nós migramos, seguindo fontes de alimento e evitando a invasão humana. Pode chegar um momento em que eu siga em frente. Quando estas montanhas se tornarem muito povoadas ou muito perigosas. Para onde você iria? Para o norte, provavelmente, de volta ao Canadá. Ou talvez para o leste, em direção a Idaho e Montana. Ainda existem lugares selvagens por lá, embora estejam diminuindo a cada ano. Nos despedimos naquele dia sem saber se nos veríamos novamente. Voltei para minha Bronco sentindo uma profunda sensação de perda, como se estivesse deixando para trás um amigo que talvez nunca mais visse. Mas eu vi Walker novamente muitas vezes. Na verdade, ao longo dos anos seguintes, no início da década de 1980, fiz viagens regulares àquele vale. E na maioria das vezes, Walker aparecia. Conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada, filosofia, ecologia, natureza humana, o mundo em mudança ao nosso redor. Walker estava lá quando o Monte St. Helens entrou em erupção em maio de 1980 e descreveu ter visto a nuvem de cinzas se espalhar pelo céu de um cume a 25 quilômetros de distância. Era como se a montanha estivesse com raiva, disse Walker. Seus cientistas dizem que foi apenas pressão e magma. Mas estando lá, assistindo, parecia que a própria Terra estava protestando contra algo. Walker estava lá, quando Reagan venceu a presidência em novembro de 1980 e discutimos o que isso poderia significar para a política ambiental, para a proteção da natureza, para as florestas que Walker chamava de lar. Walker estava lá durante a recessão do início dos anos 80, quando minha renda com fotografia diminuiu e eu tive que arranjar um emprego de meio período em uma loja de câmeras em Portland para sobreviver. Sua espécie vincula sua sobrevivência a pedaços de papel e discos de metal, observou Walker, referindo-se ao dinheiro. É um sistema estranho. Entre meu povo, a riqueza é medida em conhecimento, em força, na capacidade de sobreviver. Ninguém pode tirar essas coisas de você. Nossa amizade, porque era isso que era, apesar de sua impossibilidade,
tornou-se um dos relacionamentos mais importantes da minha vida. Walker era sábio, paciente e genuinamente interessado em entender a natureza humana. Aprendi mais sobre filosofia e ética naquelas conversas na floresta do que jamais aprendi na escola. Mas nada dura para sempre. Na primavera de 1984, cheguei ao nosso local de encontro habitual e encontrei Walker já lá. Soube imediatamente que algo estava errado. A criatura parecia mais magra do que o normal e havia um ferimento em seu braço esquerdo, um corte profundo que parecia infeccionado. O que aconteceu? Perguntei alarmado. Uma armadilha, disse Walker em voz baixa. Eu estava viajando por uma área desmatada, 2 vales adiante, procurando por cogumelos, e pisei em uma armadilha de urso que alguém havia colocado ilegalmente. Levei 1 hora para me libertar. Eu podia ver que o ferimento era grave. A armadilha havia cortado pele e músculo, e a ferida estava inflamada. Supurando, Walker precisava de atendimento médico, mas obviamente não podia entrar em um hospital. Eu tenho um kit de primeiros socorros na minha caminhonete, eu disse. Deixe-me buscá-lo. Posso limpar essa ferida, enfaixá-la direito. Não, Vincent. É muito arriscado para você ser visto carregando suprimentos médicos para a floresta. Alguém pode se perguntar o que você está tratando. Eu não me importo. Você precisa de ajuda. Discutimos sobre isso, mas eventualmente Walker cedeu. Voltei rapidamente para minha Bronco. Eu dirigia um modelo mais novo na época, uma versão de 1982, azul e branca. E peguei meu kit de primeiros socorros expandido. Eu havia começado a carregar suprimentos médicos mais completos depois de saber da existência de Walker, só por precaução. Limpei a ferida o melhor que pude, apliquei pomada antibiótica e a enfaixei com gaze e ataduras. Walker sentou-se pacientemente durante o processo, embora eu pudesse ver a dor em seus olhos. Você deveria descansar, eu disse a Walker quando terminei. Deixe isso cicatrizar. Não se esforce. Não posso descansar, disse Walker. Há algo que preciso te dizer, algo que venho adiando. Ele fez uma pausa e eu vi algo naqueles olhos inteligentes que nunca tinha visto antes. Medo. Estou indo embora, Vincent. Permanentemente. Estou migrando para o norte, de volta ao Canadá, possivelmente até o Alasca. Meu estômago gelou. Por quê? É por causa da armadilha? A armadilha é um sintoma do problema maior. Esta área está se tornando muito desenvolvida, muito populosa. Há muitas estradas de extração de madeira, muitos trilheiros, muitas pessoas colocando armadilhas e caçando em áreas que não deveriam. 5 anos atrás, eu podia me mover por estas montanhas e encontrar humanos 1 vez por mês. Agora é 1 vez por semana. Não é mais seguro. Quando você vai? Em breve. Dentro de 1 mês. Eu queria me despedir direito. Te agradecer por esses anos de conversa. Você foi um bom amigo, Vincent. Melhor do que eu esperava que qualquer humano pudesse ser. Senti lágrimas nos olhos e não tentei escondê-las. Você também foi um bom amigo para mim. O melhor amigo que já tive, sinceramente. Vou sentir falta das nossas conversas. Eu também sentirei. Mas isso é necessário. Minha sobrevivência depende de permanecer oculto, e isso está se tornando impossível aqui. Sentamos juntos por um longo tempo naquele dia, sem falar muito, apenas compartilhando o espaço. Quando o sol começou a se pôr e eu tive que ir embora, Walker se levantou e colocou uma de suas mãos enormes no meu ombro. Viva bem, Vincent Holloway. Lembre-se do que conversamos. O valor dos lugares selvagens, a importância de deixar algumas coisas não documentadas e desconhecidas. Leve essas lições adiante. Eu prometo. Essa foi a última vez que vi Walker. Voltei ao vale várias vezes nos meses seguintes, esperando por mais um encontro, mas a criatura nunca apareceu.
Eventualmente, aceitei que Walker tinha realmente partido, migrado para o norte, para um território mais seguro, e eu fiquei apenas com as memórias de nossa amizade impossível. A vida seguiu em frente, como sempre faz. Continuei trabalhando como fotógrafo de natureza durante os anos 80 e 90, construindo uma reputação sólida e, eventualmente, publicando 3 livros de fotografia da natureza. Nunca me casei, nunca tive filhos, preferindo passar meu tempo nas florestas e montanhas, que sempre pareceram mais um lar do que qualquer construção poderia ser. As conversas com Walker me mudaram de maneiras fundamentais. Tornei-me um defensor da preservação da natureza, doando partes da minha renda com fotografia para organizações de conservação. Escrevi artigos defendendo que certas áreas não fossem desenvolvidas, que se respeitassem os lugares selvagens que ainda existiam. Nunca mencionei Walker, nunca insinuei o verdadeiro motivo da minha paixão. Mas aqueles que me conheciam reconheceram que algo havia mudado na minha perspectiva depois de 1980. Meus pais faleceram no início dos anos 90. Meu pai em 1991, de um ataque cardíaco. Minha mãe em 1993, de câncer. Nos funerais, parentes me perguntaram sobre minha vida, por que eu nunca tinha me estabelecido, por que ainda estava vagando pelas matas aos 40 anos. Tentei explicar que eu havia me estabelecido, só não da maneira que eles entendiam. A natureza era meu lar. As florestas eram minha família. Em 1995, aos 42 anos, tomei uma decisão que surpreendeu a todos que me conheciam. Vendi meu apartamento em Portland e comprei uma pequena cabana em 5 acres de terra florestada no sopé das Cascatas, a cerca de 145 quilômetros a leste da cidade. A propriedade era remota, acessível apenas por uma estrada de terra acidentada, sem vizinhos em um raio de 3 quilômetros. Era perfeito. Passei os 30 anos seguintes morando lá, me sustentando com a venda de fotografias, royalties de livros e, eventualmente, algumas aulas, day workshops sobre fotografia de natureza que atraíram estudantes de todo o país. Mas, principalmente, vivi tranquilamente, observando as estações mudarem, observando a vida selvagem que passava pela minha propriedade e lembrando das conversas que tive com uma criatura que a maioria das pessoas acreditava ser um mito. Nunca contei a ninguém sobre Walker, nem aos meus pais antes de morrerem, nem aos meus poucos amigos próximos, nem aos alunos que vinham aos meus workshops perguntando sobre meus encontros mais memoráveis com a vida selvagem. O segredo permaneceu trancado dentro de mim, um tesouro particular que eu prometi proteger. Mas eu pensava em Walker com frequência, especialmente em noites tranquilas, quando me sentava na varanda da minha cabana com uma xícara de café, ouvindo os sons da floresta. Eu me perguntava se Walker havia chegado ao Canadá ou ao Alasca, se a criatura havia encontrado um território mais seguro, se ainda havia lugares selvagens remotos o suficiente para seres como Walker sobreviverem. Eu me perguntava se Walker alguma vez pensava em mim, em nossas conversas à beira daquele riacho em 1980. O mundo mudou drasticamente durante essas décadas. A internet chegou, transformando a forma como a informação se espalhava. Celulares se tornaram onipresentes, dando a todos a capacidade de documentar e compartilhar instantaneamente. Câmeras de trilha proliferaram nas florestas, fotografando automaticamente qualquer coisa que se movesse. Drones começaram a sobrevoar áreas selvagens equipados com câmeras de alta resolução. O mundo se tornou menor, mais documentado, mais conectado, e eu me preocupava constantemente com Walker e outros como ele, sobre como poderiam sobreviver em uma era em que a privacidade e o anonimato estavam desaparecendo. Tenho 72 anos agora, morando na mesma cabana que comprei em 1995.
Meu cabelo está branco, minhas articulações doem nas manhãs frias e minha visão não é mais a mesma. Ainda fotografo o mundo natural, embora agora use câmeras digitais em vez de filme. A tecnologia mudou, mas o ato essencial de testemunhar e documentar a natureza permanece o mesmo. Tenho pensado muito ultimamente sobre aquele dia em 1980, quando apaguei a gravação da voz de Walker, sobre a escolha que fiz e se foi a certa. Nos 45 anos desde então, o Bigfoot permaneceu um mistério, uma lenda, algo sobre o qual as pessoas discutem, mas nunca provam. Houve boatos, fotografias borradas, vídeos duvidosos, mas nunca o tipo de evidência concreta que forçaria a ciência a reconhecer sua existência. E eu poderia ter mudado isso. Eu tinha 90 minutos de um Sasquatch falando inglês perfeito em uma fita, e eu a apaguei. Algumas pessoas podem dizer que fiz a escolha errada, que privei a humanidade de um conhecimento crucial, que coloquei a privacidade de uma criatura acima do avanço da ciência e da compreensão. Podem argumentar que provar a existência do Bigfoot poderia ter levado à proteção de seu habitat, a esforços de conservação, a proteções legais para a espécie. Mas eu sei que Walker estava certo. Uma fita como aquela não teria levado à proteção. Teria levado a uma caçada humana. Ou melhor, a uma caçada ao Sasquatch. Cada floresta no noroeste do Pacífico teria sido inundada por pesquisadores, caçadores curiosos, todos desesperados para serem os primeiros a capturar um. Os militares poderiam ter se envolvido, tratando-os como potenciais ameaças à segurança ou espécimes biológicos a serem estudados. Os piores medos de Walker teriam se tornado realidade. Eu fiz a escolha certa. Tenho mais certeza disso agora do que nunca. Na semana passada, algo notável aconteceu. Eu estava sentado na minha varanda no início da noite, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, quando ouvi um som da floresta atrás da minha cabana. Uma vocalização baixa e ressonante que eu não ouvia há 45 anos, mas que reconheci imediatamente. Levantei-me lentamente, meu coração batendo forte, e caminhei até a beira da minha clareira. E lá, parado nas sombras entre as árvores, estava uma figura que eu pensei que nunca mais veria. Walker parecia mais velho, o pelo mais grisalho do que marrom agora, o rosto mais enrugado, o movimento um pouco mais rígido, mas os olhos eram os mesmos, inteligentes e cientes, me observando com reconhecimento e algo que poderia ter sido afeto. "Olá, Vincent", disse Walker, a voz mais grave do que eu lembrava, mas inconfundivelmente a mesma. "Faz muito tempo." Eu me vi chorando, lágrimas escorrendo pelo meu rosto envelhecido, incapaz de falar por um momento. Então consegui dizer: "Pensei que você tinha ido embora. Pensei que nunca mais te veria." "Eu quase não voltei. Não é seguro, nem mesmo aqui, mas estou velho agora e queria te ver mais uma vez antes." Walker fez uma pausa. "Antes que meu tempo acabe. Nós não vivemos para sempre, Vincent. Mesmo a minha espécie tem limites." Conversamos por horas naquela noite. Colocando 45 anos em dia, Walker havia chegado à Colômbia Britânica, vivido em áreas remotas das montanhas costeiras, sobrevivido e até encontrado outros de sua espécie. "Há mais de nós do que eu pensava", Walker me disse. "Talvez 150 no Canadá e no Alasca, vivendo nas áreas mais remotas. Nos tornamos muito bons em permanecer escondidos." Eu contei a Walker sobre minha vida, sobre a cabana, sobre meu trabalho contínuo com fotografia, sobre como nunca esqueci nossas conversas ou quebrei minha promessa de manter sua existência em segredo. "Eu sabia que você não quebraria", disse Walker. "É por isso que confiei em você. É por isso que estou aqui agora." Quando a lua subiu e as estrelas apareceram, Walker se levantou para ir embora. "Este é um adeus, Vincent. Um adeus de verdade desta vez. Eu não voltarei. Estou velho demais para viajar agora.
E esta jornada do Canadá tirou tudo o que eu tinha. Mas eu queria que você soubesse que o que compartilhamos em 1980, aquelas conversas, elas foram importantes para mim. Elas me deram esperança de que sua espécie não está completamente perdida, que alguns humanos ainda entendem o valor do mistério e da natureza selvagem. Elas também foram importantes para mim, eu disse, mais do que posso expressar. Você mudou minha vida, Walker. Você me ensinou o que realmente importa. Walker assentiu lentamente. Então, meu risco em me aproximar de você todos aqueles anos atrás valeu a pena. Viva bem, Vincent Holloway. O tempo que lhe resta, gaste-o com sabedoria. Proteja os lugares selvagens. Conte as histórias que precisam ser contadas e guarde nosso segredo. Eu prometo novamente. Walker estendeu a mão e a colocou no meu ombro, assim como havia feito em 1984. O toque era quente e real, e cheio de um significado não dito. Então, Walker se virou e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo na escuridão entre as árvores. Fiquei lá por um longo tempo, depois que Walker partiu, olhando para as estrelas, ouvindo os sons noturnos da floresta. Corujas piando, pequenos animais se agitando na vegetação rasteira, o vento passando pelos galhos dos pinheiros. Os mesmos sons que ouvi 45 anos atrás, à beira daquele riacho, quando fiz uma escolha que definiu o resto da minha vida. Agora, sentado aqui na minha cabana, escrevendo este relato, enfrento outra escolha. O que eu faço com esta história? Tenho 72 anos. Não viverei para sempre. Em algum momento, provavelmente em breve, este segredo morrerá comigo, a menos que eu o compartilhe. Mas compartilhá-lo violaria a promessa que fiz Exporia Walker e outros como ele exatamente ao tipo de atenção que eles passaram séculos evitando. Mesmo sem prova física, sem fotografias, sem gravações, sem evidências além da minha palavra. Esta história poderia desencadear novas buscas, novo interesse, novas ameaças à sua sobrevivência. Então decidi escrever este relato e selá-lo em um envelope para ser aberto somente após minha morte. Talvez daqui a décadas, quando eu e Walker tivermos partido e o mundo tiver mudado ainda mais do que já mudou, alguém leia isto e entenda o que eu vivi. Ou talvez descarte como os delírios de um velho fotógrafo que passou tempo demais sozinho na mata. De qualquer forma, terei mantido minha promessa. O segredo permanecerá protegido durante minha vida, e Walker terá tido a privacidade e a segurança que merecia. A quem quer que eventualmente leia isto, eu sou Vincent Holloway e estou lhes dizendo a verdade. O Bigfoot é real. Eles são inteligentes, articulados e estão tentando desesperadamente sobreviver em um mundo que continua encolhendo ao seu redor. Eles falam inglês, pelo menos alguns deles. Eles entendem a sociedade humana melhor do que nós entendemos a deles. E eles escolheram permanecer ocultos, não por incapacidade de se comunicar, mas porque sabem o que aconteceria se revelassem. Respeitem essa escolha. Se você for para a natureza, vá em silêncio e com humildade. Não deixe rastros. Não leve nada além de memórias. E se você for extraordinariamente sortudo, se estiver no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa, talvez vislumbre algo extraordinário. Mas se o fizer, estou lhe pedindo, implorando, para fazer o que eu fiz. Guarde para si mesmo. Deixe-os permanecer misteriosos. Proteja o direito deles de existir em seus próprios termos, não documentados e livres. Algumas coisas são mais importantes que provas. Alguns seres merecem viver sem a interferência humana. E algumas amizades, mesmo as impossíveis, são sagradas o suficiente para serem protegidas a qualquer custo. Eu fiz a escolha certa em 1980, quando apaguei aquela fita. Estou fazendo a escolha certa agora, selando este relato e deixando-o escondido até que eu me vá. E espero,
Eu rezo para que quem quer que eventualmente leia isto, faça a escolha certa também. Os lugares selvagens estão desaparecendo. Os mistérios estão sendo resolvidos, documentados e explicados. Mas, por favor, deixem este permanecer. Deixem o Sasquatch ficar no reino da lenda e da sombra. Eles conquistaram esse direito através de séculos de paciência e adaptação. Eles estão lá fora, nas florestas profundas, nas montanhas remotas, nos lugares onde os humanos raramente vão. Eles estão observando, ouvindo, sobrevivendo e merecem continuar a fazê-lo sem a nossa interferência. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu quando um Bigfoot falou comigo em inglês perfeito em um dia de verão de 1980. Não estou pedindo que acreditem nela. Estou apenas pedindo que a respeitem, que entendam por que a mantive em segredo e que levem adiante o mesmo respeito pelas coisas selvagens que Walker me ensinou todos aqueles anos atrás. O sol está se pondo agora. Posso vê-lo pela janela da minha cabana, pintando a floresta em tons de ouro e âmbar, da mesma forma que fez 45 anos atrás, à beira daquele riacho. Vou selar este relato agora, colocá-lo no meu cofre com instruções, para que não seja aberto até depois da minha morte. E então vou me sentar na minha varanda com uma xícara de café e observar as estrelas aparecerem, como fiz em quase todas as noites nos últimos 30 anos. Vou ouvir os sons da floresta e pensar em Walker, em nossas conversas, na escolha que fiz e da qual nunca me arrependi. Algumas coisas devem permanecer desconhecidas. Algumas amizades transcendem a necessidade de prova, e algumas promessas valem a pena ser mantidas, não importa o custo. Eu mantive minha promessa, Walker, por 45 anos e contando. Eu a mantive e vou mantê-la até o dia da minha morte. Isso é o suficiente. Tem que ser o suficiente. Música.